Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Sávio Barreto, advogado atuante na área civil e em ações contra a fazenda pública, professor universitário e mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará. Olá, Dr. Sávio. Olá, Raul. Quero, primeiramente, lhe cumprimentar, agradecer o convite a você e ao Grupo Liberal e parabenizar por essa iniciativa do Habeas Data, né, que é uma conversa informal e que aproxima mais a sociedade do mundo do direito. Muito bom. Eu que agradeço a sua presença. Dr. Sávio, nós temos um tema interessante hoje que trata-se das ações de massa na jurisdição fazendária, ou seja, aquelas ações que as pessoas promovem contra a fazenda pública, estadual, especialmente municipal, estadual, federal, mas aqui a gente vai focar mais nas ações fazendárias municipais e estaduais. Nós sabemos que atualmente essas ações fazendárias elas representam um grande acervo, uma parte muito grande, melhor dizendo, do acervo processual em tramitação na Justiça do Estado. Então, eu gostaria de iniciar a entrevista perguntando para o senhor como o Tribunal de Justiça do Estado, em sua opinião, está estruturado hoje para gerir esse volume imenso de ações fazendárias. Então, Raul, você definiu muito bem o que são as ações fazendárias, correto? São aquelas ações em que figura como parte ou o Estado ou o município, no caso das ações fazendárias que tramitam aqui perante o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Estarei incluído também as ações em que figura a União, mas isso, no caso, é de competência da Justiça Federal. A gente está falando aqui de justiça estadual, ou seja, daquelas ações em que figura o Estado, o município e também suas autarquias e fundações. Tá? Você perguntou, Raul, a questão da estrutura do Poder Judiciário. Sim. A Justiça mudou muito ao longo dos últimos anos, principalmente após o CNJ entrar em campo e passar a impor várias medidas de otimização do Poder Judiciário, correto? Eu costumo dizer, Sávio, talvez você não tenha testemunhado isso, mas há alguns anos atrás, a única inovação que a gente tinha na Justiça era a máquina de escrever. Então, de 25, 30 anos para cá, a coisa mudou muito, né? Porque não se tinha informatização no Poder Judiciário. Hoje, o Poder Judiciário dá exemplo de informatização, especialmente com o PJE, que, na minha modesta opinião, ajudou muito nós como advogados, né? Não sei se você concorda comigo. Apesar dos problemas, nos ajudou, Sim, né? É melhor com ele do que sem ele. Isso, exatamente. Esse impacto da tecnologia foi imenso, mas além desse impacto tecnológico, o PJE está inserido nesse contexto, nós tivemos vários avanços legislativos, tanto Sim. no aspecto processual, mas também em aspecto de organização judiciária. Exatamente. E o que é que nós observamos ao longo dessas últimas 2 décadas, vamos dizer, as 2 décadas da minha advocacia, né? Sim. Que eu tenho ano 2000 para cá. Completei este ano 20 anos de advocacia. Então, o que eu observei aí várias alterações de natureza de organização judiciária com o objetivo de otimizar o serviço jurisdicional. E o que aconteceu em relação às ações fazendárias? Uma das medidas mais importantes foi você criar várias especializadas para julgar exclusivamente as chamadas ações fazendárias. Até porque, de acordo com os índices apurados hoje pelo CNJ, as ações fazendárias realmente é a maior carga de contencioso que pesa sobre o judiciário, né? É o próprio Estado que causa a maior carga no Poder Judiciário. É até interessante. Exatamente, isso, né? Aí você tem todos os tipos de ações fazendárias, né, distribuídas nessas várias. Então, aqui especificamente no Estado do Pará, o que nós observamos? Inicialmente surgiram as chamadas varas de fazenda pública. Hoje existem 5 varas aqui na capital, né? Foi criado posteriormente os juizados especiais. Existem hoje 2 varas de juizados especiais da fazenda pública. Sim. Tá? E nós devemos citar também a alteração mais recente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Existia no Tribunal de Justiça as chamadas câmaras cíveis, você deve lembrar dessa época, as câmaras cíveis e as câmaras criminais. Exatamente. Né? A divisão era essa. Exatamente. E o que aconteceu? Foram divididas as câmaras cíveis
em turmas de direito público e turmas de direito privado. Exatamente. E nas turmas de direito público, as ações fazendárias. Então, o movimento que a gente observa em termos de organização judiciária é de especialização de várias e também de turmas, ou seja, tanto no primeiro quanto no segundo grau, com o objetivo de você ali ter um juiz que atue especificamente em causas fazendárias e, com isso, consiga desenrolar de uma forma mais eficiente o serviço. Não tenho dúvida que essas alterações de organização judiciária foram fundamentais para a gente conseguir dar conta desse volume, né, que na realidade não damos conta, mas pelo menos dessa forma a gente consegue, o judiciário consegue ter um resultado melhor. Perfeito. E diante dessa estrutura que o senhor acabou de falar, como fica a situação, em especial, daqueles que demandam contra a Fazenda Pública em processo de conhecimento ou execução, principalmente nas chamadas causas de massa? Melhorou? Tem uma tendência a melhorar? O jurisdicionado está sendo melhor atendido? Qual é a sua visão sobre isso? Então, vamos explicar assim para as pessoas entenderem, primeiramente, o que a gente chama de causa de massa, né? Nós que atuamos na advocacia, no Poder Judiciário, compreendemos bem isso, mas às vezes não entendem, né? Quando nós estamos falando de ações fazendárias, essas ações que tramitam, né, envolvendo o Estado, os municípios, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, as execuções fiscais. Execução fiscal é aquela ação que o Estado, o município, cobra o tributo. O maior volume de ações fazendárias, sem dúvida, são as execuções fiscais. O último relatório de 2021 do CNJ apontou como um dos fatores mais importantes de otimização do Poder Judiciário acabar com esse gargalo, essas execuções travadas na Justiça. O segundo grupo, eu mencionaria isso, que são as chamadas ações de massa fazendária. O que são essas ações? São ações movidas contra a Fazenda, contra o Estado, mas ações de natureza idêntica. Sim. Ou seja, é o mesmo pedido, a mesma fundamentação, mas que se aplica a dezenas, centenas, vezes milhares de servidores, né? E um terceiro grupo que eu chamaria de ações esparsas. Enquanto as ações de massa é o atacado, essas ações esparsas são o varejo. E aí, nessas ações esparsas, eu tenho um volume imenso de matérias. Ação civil pública, ações de nulidade de ato administrativo, ação envolvendo processo licitatório. Sim. E dentre esses 3 grandes grupos, ações esparsas, ações de massa, execuções fiscais, o grande gargalo das varas fazendárias são as execuções fiscais, as ações de massa. Ou seja, a necessidade de você gerir essas ações e conseguir dar conta do volume imenso que se acumula ao longo dos anos. Quando você pega uma crise econômica, o que acontece? Chove execuções fiscais. E aí o judiciário não está preparado. Um governador deixa de pagar um determinado reajuste a um determinado grupo de milhares de servidores, e aí vão chover milhares de ações judiciais, e quem vai ter que dar conta disso é o judiciário. Esses 2 pontos são realmente os pontos mais nervosos da jurisdição fazendária, eu diria. E qual é a solução para isso? Qual a sugestão que o senhor teria para que isso pudesse ser amenizado? A conciliação, uma audiência prévia de conciliação, enfim, qual seria o melhor caminho? Assim, Raul, eu diria, existem vários aspectos aí. Vou falar por um viés da advocacia, né? Sim. Se você falar com o juiz de direito, ele vai ter uma perspectiva. Se você falar com o advogado público, ele vai ter outra perspectiva. Exatamente. Eu vou lhe passar aqui uma perspectiva de quem está do lado de fora do balcão, da advocacia privada. Quando você trata de ação de massa contra o Estado, contra o município, você tem 2 caminhos muito claros: a ação individual e a ação coletiva. Exatamente. Para explicar para as pessoas, você pode, cada servidor, digamos, lesado, pode entrar, para constituir seu advogado, entrar com uma ação própria, só dele, contra o Estado, e pleitear o direito, que pode ser confirmado ou não em sentença. E existem mecanismos também, que o objetivo também é gerar maior economia processual, que são chamadas ações coletivas. Você tem ação civil pública, mandado de segurança coletivo, aquelas ações que são ajuizadas pelo sindicato, por associações, são ações que envolvem diversas pessoas no polo ativo e que, uma vez produzida aquela sentença,
aí aquelas pessoas vão ingressar com as ações individuais. Tá? Para executar, né? Para executar. Então, quando você fala de ação fazendária, em ações de massa, o primeiro ponto importante é definir qual o melhor caminho para você defender o direito. Pode parecer, por exemplo, que ajuizar uma ação coletiva é o melhor caminho, porque, em tese, ela é mais econômica. Você aglutina ali dezenas, centenas, milhares de autores, né? ou numa ação plurima ou representados por uma entidade. Enfim, de beneficiados. E né? para ter uma sentença única, em vez de ter vários processos. Mas aquilo que funciona na tese nem sempre funciona na prática. Exatamente. Eu vou te contar um fato bem interessante que me ocorreu agora, que é emblemático em relação a isso. Né? Nós já lidamos, por exemplo, com uma ação, com uma sentença de processo coletivo transitada em julgado, beneficiando toda uma categoria X. E o caminho natural seria entrar com diversas execuções individuais em favor daqueles beneficiários. Sim. Em tese, era só para fazer a etapa final do processo, liquidar o crédito de cada um e entrar com as execuções fiscais. Problema: essa ação coletiva tramitou numa vara fazendária que estava muito atrasada no andamento dos processos. Uhum. Ao inserir as execuções individuais lá, você teria um tempo de desenrolar desse processo de 3, 4 anos, pela perspectiva, porque a gente está ali atuando diariamente. Sim. Qual foi a solução? Entrar, como o crédito era inferior a 60 salários mínimos, eram créditos menores, vamos para o juizado especial. Nós começamos do zero, com ações de conhecimento, e foi mais rápido do que você entrar Com uma ação com coletiva execuções e depois individuais executar. de uma sentença coletiva. Então, quando você fala em ações de massa, é necessário, assim, realmente, você não apenas conhecer como funcionam as coisas em tese, mas como está funcionando na prática o serviço jurisdicional para escolher o melhor Especialmente caminho. naquela comarca, né? Porque você pode ter em outras comarcas uma situação Essa diferente. realidade que vai em outros definir estados, enfim. o caminho. Exatamente. Pode ser diferente, depende do que está acontecendo na vara, da movimentação dos processos. É isso aí. Tem uma outra questão que é muito comum a gente ouvir muita reclamação a respeito, que é a questão dos precatórios. O pagamento dos precatórios pelo Estado. Como é que o Tribunal de Justiça está lidando com isso hoje? Existe alguma forma de acelerar? O processo está rápido, está lento? Como é que, na sua visão de advogado que está aqui do outro lado do balcão, como é que o senhor enxerga isso? Vou fazer uma distinção, é importante antes, para as pessoas entenderem a questão dos precatórios. Depois eu vou falar especificamente dos precatórios aqui no âmbito do Estado do Pará. Existem hoje, só aprender, o que é o precatório? Precatório é uma modalidade de pagamento de dívida relativa às dívidas do Estado. Dessas ações aí que nós estamos falando. As pessoas dizem que o precatório é uma jabuticaba brasileira, né? Que só tem aqui. Então, diferente dos demais credores que sofrem penhora dos bens, bloqueio de bens, o Estado, a União, tem uma prerrogativa. Ela paga por meio de precatório. Tá? E esse sistema de pagamento, ele tem atualmente 2 regimes. O regime que eu vou chamar de principal, que é o regime geral, tal como foi concebido pela Constituição de 88. Como é esse regime? Todos os precatórios inscritos até uma determinada data, que antigamente era 1º de julho, hoje é 2 de abril, eles têm que ser pagos até o final do exercício seguinte. Então, depois de você desenrolar todo o processo, ganhar o processo... tiver o crédito garantido, transitado em julgado... Entra com a execução, o Estado ainda pode impugnar, o juiz homologa o cálculo e eles pedem um documento chamado ofício requisitório, que é o precatório. Se esse precatório, atualmente, pela regra atual, for inscrito até 2 de abril deste ano, de ele 2022, tem que ser pago pelo regime geral até o final de 2023. Regime geral. Estado do Pará não está no regime geral. O Estado do Pará está no regime especial. E o regime especial, o que é? Ele foi criado pela Emenda Constitucional 62, inicialmente permitido uma postergação do pagamento dos precatórios, conhecido como PEC do calote. Quando a gente fala essa expressão, as pessoas lembram disso. Inicialmente estabelecendo uma possibilidade de prorrogação de pagamento em até 15 anos. Depois o STF reduziu para 5. Isso venceu em 2021. E aí uma sucessão de outras emendas constitucionais continuaram prorrogando esse prazo, porque muitos estados não tinham condições de realizar esse pagamento. E aí você tem hoje um prazo até 2024
para realizar esses pagamentos para os entes que estão no chamado regime especial, tal como o Estado do Pará. Agora, especificamente sobre a situação no Estado do Pará, e aí tem uma informação, Raul, que é muito importante e as pessoas não sabem disso. O Estado do Pará hoje, eu fiz questão de entrar no site do tribunal e pegar o documento atualizado. O Estado hoje do Pará tem 168 milhões de débito em precatória. Ele deve 168 milhões. Se ele desembolsar esse valor, ele quitava tudo, estava quite, não devia nada para nenhum jurisdicionado. Ele faz um repasse mensal de 8 milhões, de acordo com o regime especial. E existe atualmente, vou lhe dar valores exatos, 78 milhões depositados no Tribunal de Justiça pelo Estado para pagamento de precatórios. Se eu estou falando que hoje o Estado deve 168 milhões e tem 78 milhões depositados, eu estou falando de quase metade. Aí, se você me perguntar, sabe, por que esses 78 milhões não estão no bolso do jurisdicionado, inclusive dos advogados que estão atuando ali. Que tem um direito a honorários, que tem verba alimentar e tal. Não tem essa explicação. Não tem razão, até porque o trabalho de uma coordenadoria de precatório, os créditos já estão constituídos, cai o dinheiro, você paga. Então, é preciso ter uma atuação em relação a isso, cobrar do Tribunal de Justiça. O motivo de você ter 70 milhões, para o Estado ele já pagou. Então, se você chegar para o Estado e dizer, o Estado paga meu precatório, ele vai lhe dizer assim, olha, tem 78 milhões lá e você ainda não recebeu, cobre o Poder Judiciário para ele implementar o pagamento do que já foi desembolsado. E existe uma ordem de preferência? Ou... Existe todo um escalonamento, né? Existem os chamados precatórios super preferenciais, depois os alimentares, depois os comuns. Então, a própria lei, a Constituição Federal, estabelece uma ordem. Então, esses recursos, eles são pagos de acordo com essa ordem de preferência prevista na Constituição. Perfeito. E, na sua opinião, o que poderia ser feito para ser agilizado esses pagamentos? É uma questão de gestão? Eu acho, hoje, que a realidade do Estado do Pará, tendo 168 milhões de débito, 78 milhões já pago e depositando 8 milhões... O que não parece muito, né? Não é muito. Na verdade, o nosso Estado ele está com as contas equilibradas, inclusive no que se refere ao precatório. Se você comparar com o Rio Grande do Sul, com o Rio de Janeiro, você tem precatórios ali que estão a perder de vista. Você tem ideia, Raul, acaba se instalando por trás dessa morosidade nos precatórios que não se aplica aqui. Já teve uma fase de morosidade, mas agora nós estamos quitando os precatórios. Mas naqueles estados em que o precatório está a perder de vista, usando o regime especial para postergar o pagamento, instalou-se um verdadeiro mercado de compra de precatórios. Sim. Então, você imagina aquela pessoa que já está idosa, eu vou esperar 5, 10 anos para receber um precatório, não me dá metade. Aí aplica um deságio tem 1 milhão para receber e não sabe quando. Toda uma economia se instala por trás da morosidade no pagamento dos precatórios. Aqui no Estado do Pará, felizmente, eu creio que os precatórios do Estado eles tendem a ser quitados até o final do ano, início do ano que vem. E ainda existe a sinalização de que o Estado ele saia do regime especial e passe para o regime geral, que é maravilhoso. Sim. Porque se ele passa para o regime especial, todo precatório inscrito até abril vai ser pago até o ano seguinte. Eu saio dessa roda viva que eu espero 5, 10 anos para receber o precatório. E o município de Belém está em que situação? Está com débito maior. Maior que o Estado? E uma perspectiva mais longa. Possivelmente o Estado deve sair do regime especial, isso é uma perspectiva, não está confirmado, mas está caminhando para isso pelas informações que a gente tem recebido, mas o município não. Quem tem crédito quanto o município ainda vai ter uma perspectiva mais longa, porque o município está sob o regime especial e o regime especial permite uma postergação maior no pagamento do precatório. Depois que criaram uma coordenação de precatórios no tribunal, né? Como se fosse quase uma vara, mas não tem o status de vara. Na sua opinião, melhorou essa gestão de pagamentos? Melhorou, eu diria, em termos de organização interna, de gerar relatórios. Então, realmente, hoje, se você vai no site do Tribunal de Justiça, como eu extraí aqui antes de vir aqui para essa nossa conversa, você tem as informações de uma forma bem mais clara do que antigamente. Inclusive individualizada. Individualizado, os números do precatório, os números, o quanto tem na conta. Então, em termos de gestão, realmente, eu vejo uma eficiência muito maior após a criação da coordenadoria dos precatórios. O único problema, realmente, muito grave, que precisa ser resolvido, é o fato de lá ter 78 milhões e isso não está no bolso
do contribuinte. Do jurisdicionado. Né? Perfeito. Doutor Sávio, foi um imenso prazer a gente poder conversar sobre esse assunto que eu reputo de absoluta relevância tanto para os advogados como para o telespectador em geral, para tomar conhecimento de como as coisas funcionam nesse âmbito. E eu agradeço imensamente a sua presença e espero que o senhor volte mais vezes para a gente falar de outros assuntos. Só chamar que estarei aqui. Eu que agradeço, Raul. Muito obrigado.